Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A partida entre Vasco e Fortaleza, que acontece no meio desta semana, se aproxima bastante, mas o técnico Ramon Dias permanece com algumas dúvidas quanto à equipe titular que estará escalando para esse duelo bem importante pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Entre a defesa e também o meio de campo, o técnico tem algumas dúvidas para jogadores que serão colocados em campo para defender o Vasco. Ainda com a ausência de Paulinho, jogador suspenso temporariamente, a equipe técnica liderada por Ramon Dias está se esforçando incansavelmente para estar conseguindo encontrar uma peça-chave ideal que mantenha o jogo do Vasco em um alto nível. Ainda em meio a toda essa dúvida que ainda paira na cabeça do técnico, ele tem testado diferentes combinações e tem avaliado também de maneira minuciosa as possibilidades que possam representar o Vasco em campo. Ainda nos treinos mais recentes, o técnico surpreendeu ao colocar Payet e Rossi em destaque durante esses treinamentos. Essa mudança estratégica tem levado também a equipe a outro estilo de jogo e um entrosamento com o desempenho, trazendo assim uma nova perspectiva de jogo para essa partida contra o Fortaleza. O time pode ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, o Robson, Léo, Maicon e Lucas Piton. Zé Gabriel, Praxedes e Marlon Gomes, Payet ou Rossi, Gabriel Peck e Verratti completam o time do Vasco para esse confronto contra o Fortaleza. A decisão do técnico por quem colocar em campo será muito importante, tendo em vista também toda a função que Paulinho realiza no time do Vasco, não só atacando, mas também defendendo de maneira primordial. É um jogador que tem muitas recuperações de bola, jogando com o meio de campo do Vasco e também tem algumas aparições jogando no time de maneira ofensiva, algo que também ressalta mais uma vez a importância de um jogador como ele no Cruz Maltino e a decisão do técnico para colocar um atleta que possa assim suprir bem essa ausência do jogador no meio de campo do Vasco. Para você, torcedor vascaíno, quem seria o melhor nome? Comente aqui abaixo. Corinthians demonstra descontentamento por falta de compromisso do Vasco em acordo para a aquisição de atleta. Ainda pela contratação de Lucas Piton, jogador que chegou ao Vasco em dezembro de 2022, um dos primeiros reforços do Vasco da nova era SAF, o Corinthians alega ainda não ter recebido nenhum dos valores da negociação envolvendo o Vasco, Lucas Piton e o próprio Corinthians, uma negociação de cerca de 16 milhões de reais, em que a equipe do Rio de Janeiro esteve adquirindo os 50% do passe do atleta. O Vasco recebeu ainda nas últimas semanas valores para o aporte da 777 Partners e valores que esses seriam utilizados para quitar algumas das dívidas que o Vasco esteve criando com a contratações de alguns atletas. O Vasco se mantém atento para valorizar as suas categorias de base e buscará assegurar jogador jovem do meio de campo e que é tido como promessa e já também convocado para as seleções de base. O Vasco esteve renovando o contrato do meio-campista Matheus Ferreira, jovem jogador das categorias de base e que já chama bastante a atenção da equipe de profissionais ligadas à parte técnica. O novo contrato do atleta agora foi estendido até outubro de 2026. Ele tem mais de 10 anos já jogando no Vasco e foi recentemente campeão sul-americano com a seleção sub-17 do Brasil. Alvo do Vasco durante a metade da temporada atual de 2023, estará presente no CT do Gigante da Colina, treinando para a final de competição.
O atacante Edinson Cavani, uruguaio experiente, foi um dos alvos do Vasco para se reforçar durante a metade da temporada de 2023. O jogador chegou a receber uma proposta do Gigante da Colina, no entanto, foi recusada pelo atacante uruguaio, que preferiu não aceitar naquele momento em que o Vasco estava amargando inclusive a sua posição na lanterna do Campeonato Brasileiro. Após recusar o Vasco, o jogador uruguaio passou a ser também oferecido e ofertado ao Boca Juniors, que também realizou uma oferta para contar com o atleta, que assim topou o desafio de se fazer presente no elenco da equipe argentina. Agora, ao lado do Boca Juniors, ele está na final da Copa Libertadores e estará treinando no CT do Vasco poucos dias antes da final da Copa Libertadores, edição de 2023. O Vasco deve ter primeiro clássico em 2023 atuando em São Januário. É isso mesmo, o Vasco realizou uma solicitação inicial para que a mudança do clássico, que poderia ser em Cariacica, pudesse voltar ao Rio de Janeiro e ser jogado em São Januário. Nos últimos anos foram praticamente raros os casos de clássicos que aconteceram em São Januário, ainda mais devido aos quesitos buscados pela segurança. Mas o Vasco atualmente permanece em negociações com a Polícia Militar e também com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, na busca por uma solução e para que o confronto contra o Botafogo possa ser realizado em seu estádio. Este confronto, citado pelo segundo turno, será ainda na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e está previsto para acontecer no dia 4 de novembro. Caso o Vasco consiga toda a autorização, terá assim que marcar o primeiro clássico no ano a ser jogado no estádio de São Januário, que muito provavelmente, se confirmado, estará lotado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.